toda de novo, só para os meus cachorros aqui em casa. Porque daí não dá para deixar, né, sem gravação, já que eu... Tá, então tá. Quem não estava na aula não pegou as dicas aí do início aí do exercício. Paciência. Mas o que interessa está aqui, ó. Então, né, voltando, o que a gente está fazendo? A gente está resolvendo esse exercício, né? Quer dizer, a gente resolveu esse exercício. Então, agora eu só vou mostrar aqui como é que ficaram os circuitos, tá? E algumas observações sobre o funcionamento dele. Então, olha só. A máquina de estado, né? Então, a máquina de Moore que a gente vai usar, ela não tem as entradas assíncronas, a gente não vai usar essas entradas assíncronas, que elas não são o preset clear, que também são assíncronas, né? Mas não são necessariamente elas. Porque elas nem estão ligadas nos flip-flops, né? Ó, elas estão ligadas no outro circuito. Elas são entradas no circuito combinacional, né? Elas nem estão ligadas. Lá no exercício, tem uma lista de exercício, né? Eu até posso mostrar para vocês daqui a pouco a lista, a gente vai olhar agora em aula, uma lista de máquinas de estado. Eu falei que não ia largar a lista, eu posso largar só para vocês terem uma ideia de que tipo de exercício, né? Fica como uma lista opcional. Eu vou largar ela para vocês verem os exercícios, tipo de exercício, como funcionam, tá? E ela fica uma lista opcional, mas para vocês estudarem para a prova, tá? E me trazerem perguntas aí na semana que vem sobre ela. Podem olhar e ficar com dúvida e tal. Eu vou mostrar ela para vocês agora e aí a gente pode conversar. A gente não vai usar a máquina de Moore. Ó, então, a máquina de Mealy, perdão, tá? Que é essa aqui que tem as entradas assíncronas. Tá? Então, observem que ela, né, a máquina de Mealy, ela consegue mudar as saídas mesmo sem a mudança dos estados. Enquanto essas aqui, né, essas entradas, elas só mudam sincronamente, porque elas vão mandar a informação, ó. Então, elas passam por aqui, elas mandam informação para o controle, né? Tu muda as entradas, tu muda o controle. Tá? Só que o controle só vai afetar a saída na borda de descida do clock. Tá? Então, às vezes, a temporização do teu clock é importante também, para esperar, por exemplo, se o teu clock é um botão, que tu tem que apertar uma sequência certa de botões, tá? Que é uma coisa que a gente vai trabalhar, certo? Ele tem que ter tempo suficiente para reconhecer que tu apertou, reconhecer que tu soltou, né? Reconhecer que foi 0, reconhecer que vai ser 1, tá? Então, isso a gente vai ver hoje, tá? Esse tipo de coisa a gente vai ver hoje. Mas, de qualquer forma, a gente projeta esses dois circuitos, tá? Esses dois circuitos. O circuito que, né, prevê o próximo estado, que é esse circuito em rosa aqui, né? Então, é o circuito que prevê o próximo estado, tá? De onde é que sai esse circuito? Ele sai dessa tabela aqui, ó, né? Dessa tabela aqui, ó. É as entradas desde o flip-flop, né? As entradas desde o flip-flop em função das saídas e da entrada do circuito combinacional, né? Uma entrada síncrona. Tá? Então, olha só. Aqui, ó, esse aqui seria o B, o botão que está entrando lá, né? O botão que eu vou apertando e vai acendendo as lâmpadas. Aqui estão as lâmpadas. Então, eu projeto um circuito combinacional cujas entradas são as entradas de controle do circuito, né? Os botões, enfim, sensores, o que tiver lá no circuito, tá? Então, eu projeto o circuito com essas entradas, mais os estados, né? A saída dos flip-flops, tá? Para determinar os próximos estados. Então, exatamente esse circuito aqui. Esse aqui, dessa tabela aqui, né? Então, eu tenho uma entrada, eu estou no estado esse aqui, né, 0, 0, 0, o meu botão B1 é 0, o que eu faço, né? Então, a gente sabe se o botão B1 é 0, ele fica parado no estado, né? Então, olha só. Então, se o meu botão B1 é 0, né, se o botão B1 é 0, ele fica parado no estado aqui, ó. Então, se eu estou no estado 0, o próximo estado continua sendo 0. Né? Enquanto eu não mexo no botão, ele fica lá aguardando eu apertar ele. Tá? Agora, quando o botão é 1, ó, eu apertei o botão, aí eu estou no estado 0, eu vou para o estado 1. Ah, professor, o que acontece com as saídas no estado 1, no estado 0, no estado 2? Aí a gente tem a tabela, né, da saída. Então, as saídas das lâmpadas que é em função dos estados atuais também. Tá? Que seria esse circuitinho em cinza aqui.
Ó, ele depende só dos Qs, ó. Ele depende só dos Qs. Na máquina de Moore, né? Na máquina de Mealy, ele dependeria de outras entradas. Não? Então, a gente não vai usar a máquina de Mealy, que a máquina de Mealy é a máquina assíncrona. Eu não simpatizo muito com ela e eu acho que, né, ela tem suas utilidades, mas ela tem um problema de dar glitch, né? Isso que eles chamam da glitch, quando às vezes tu muda uma coisa, tá? E aí depois vem aqui os estados já mudam de novo e aí as coisas se atropelam, dá problema. Tá? Ela só, a vantagem dela só que ela é mais rápida, né? Tu consegue mudar a saída instantaneamente, se precisar. Então tá. Então, pessoal, esse é o circuitinho, tá? Aí, ó, eu tenho que projetar aqui um circuito para L1, L2, L3, L4, L5. Tá? Fazendo essa tabela verdade, ó, resolvendo ela, né? Perdão, vamos pegar ela completinha aqui, ó. Então, dos 6 estados, né? Ó, o L1 é igual a Q2 mais Q0 mais Q1, né? Ó, o L2 é igual a Q2 mais Q1. O L3, difícil é fazer o D1, D2 e D0 depois, porque olha, é grande. E eu montei todos os detalhes. Então, se vocês acham que só vocês passam trabalho para o Tinkercad, vocês estão enganados. Eu preciso montar os negócios para, né, não fazer vocês passarem trabalho fazendo uma coisa que daqui a pouco não funciona, né? Como essas coisas de flip-flop têm temporização, pode, sei lá, dar uns bugs lá, ou até ter erro nos circuitos mesmo. O L4 é igual a Q2, né? Então eu preciso montar as coisas antes. Algumas, né? O decodificador eu não montei porque eu sabia que ia funcionar. Se o Tinkercad não suportasse um decodificador BCD feito com portas lógicas, daí, né, aposentava esse simulador e nem usava mais. Agora, com flip-flop, às vezes é inesperado. Algumas coisas podem dar meio inesperadas. Tá? Então, essas são as expressões, ó, que eu achei. Eu fiz meio tudo de olho aqui, tá? Mas vocês podem fazer para o mapa de Carnot, para o álgebra de Boolean, como vocês quiserem, tá? Seriam essas expressões. Lembra que eu falei na aula passada que eu ia trazer as coisas já meio prontas, né? A transição dos estados, etc e tal. Aqui, agora as expressões deste circuito aqui, aí elas ficaram meio cabulosas. Ó, o D2, eu vou ter que fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu fazer um... Vamos botar um slide em branco depois aqui, que eu escrevo as expressões. Vamos fazer assim. Clicar slide. Aí a gente vem aqui e apaga essa figura. A tabela verdade aqui. Tá. Então, olha só. A expressão do D1, do D2, seria essa coluna aqui, né? Então, eu fiz uma mapinha de Carnot. Lembrando, né? Os circuitos com flip-flop tipo D são circuitos grandes. Porém, aqui eu só tenho 3 circuitos. Circuito com flip-flops JK são circuitos menores. Porém, mais circuitos, né? Eu teria 6 circuitos ao invés de 3. Então, depende aí de cada um. Né? Opa. Depende de cada um o tipo de trabalho que quer passar. Não. Raiva. Então, o D2, ele vai ser Q2 vezes... Eu acho que agora em setembro eu vou ter que comprar uma mesa digitalizadora, porque parece que o próximo semestre vai ser todo igual, como foi agora. Sabiam disso?
mais B1. Talvez, né? Sei lá, olha aí um híbrido no meio. É a minha esperança aí, a última que morre. Se der, né? Vamos ver, essa variante delta aí tá foda mesmo. Essas aulas assim de digital é legal presencial, né? É. Ah, qualquer aula, né, cara? Eu acho. Eu acho que não tem aula que seja muito boa, É, né? Acho que não tem aula que seja muito boa online. Juliano, eu consegui rodar em equações diferenciais, cara, porque por não conseguir tirar minhas dúvidas, tipo assim, no momento que eu precisava, sabe? Por exemplo, na aula, tu vai ali e pergunta na hora, sabe? E Sim. aí, tipo assim, aí, sei lá, eu tirava um dia da semana pra fazer exercício, aí quando vê, a Dani não tava online, né? E a Dani tava sempre me respondendo, tipo assim, sempre, sempre, sempre. Cara, eu não consegui pegar o conteúdo igual, por exemplo. Quem que era o professor? A Dani, Eu não conheço ela. É nova? mas eu, né, enquanto eu tava fora, ela tava ali. Hum. E me ajudou bastante. Bah, chegou um ponto assim que eu, meu, não consigo fazer porque eu não tô conseguindo acompanhar o negócio, sabe? É, equações diferenciais, perdeu o fio da meada, acabou pra ti. Game over. Daí eu larguei, até falei pra ela que eu ia esperar vir o presencial pra fazer com ela de novo, porque, tá Sim. louco. Eu tenho certeza que eu passaria com uma aula presencial. Vai, depois tu vai descobrir que equações diferenciais, né, é a coisa mais difícil que tem. Pois é. Pessoal, eu tô escrevendo aqui a expressão, tá? Não tem muito, realmente não tem muito o que explicar aqui, mas é essa expressão. Se alguém tiver alguma dúvida, ó, vejam que, né, depende do botão invertido. Eu preciso fazer o botão com o inversor. Mas vai ser isso aí. Próximo semestre, tudo indica que vai e que eu vou continuar em digital. Acho que eu vou ter que aprender os VHDL da vida para poder. Porque acho que a princípio não tem nenhum especialista em sistemas digitais no campus. Talvez eu vou ter que me tornar esse especialista. Te mete? Te mete nada, né, cara? Eu gosto de, eu sou de outra área. Eu pesquiso em outra área. Mas eu gosto de digital também. É legal. Ela é uma matéria relativamente fácil de preparar as aulas que as outras, né? E tu tá bem acostumado, né? É, eu tô lá desde o tempo da mecatrônica. O que eu acho que nunca mais vão me devolver vai ser a eletricidade básica do primeiro ano. Só porque os alunos saíam da sala chorando? É, só porque eu tocava o terror na galera. Pô, é engraçado quando o cara entra no técnico e descobre que tem eletricidade. Ai, é difícil, e depois tu vai tendo cada vez matéria mais difícil. É, tu acha que aquilo é o mais difícil que vai aparecer na tua frente. Eu já ia preparando vocês porque vinha pela frente, né? Eu acho que um dos grandes problemas do IF, que é uma coisa que não tem tanto na engenharia, né, mas tem bastante no técnico, é que como tem poucas opções de ensino médio na região, muita gente faz o IF, né, por não ter outra opção, mas não se identifica com o curso. Aí eu concordo, cara, é difícil tu te interessar, sabe, por uma eletrônica digital se tu, sei lá, quer fazer biologia, né? Se bem que a parte lá de genética tem um pouco a ver com combinacional, né, combinação de coisas. Mas, mas igual, tu não pode dar mole para esses caras porque no fim das contas ele vai ter um diploma igual aos outros, né? Ele vai trabalhar como técnico, então ele tem que ter isso, tem que saber as coisas, né? Então é complicado. Na engenharia não é tanto assim, né? Vocês estão aqui um pouco mais do que vocês querem. Quem entra na engenharia, né? Porque meio que não sabia o que fazer, estou ali meio perdidão, vamos ver o que vai dar. Geralmente, se não se identificar durante o curso, não consegue terminar, né? Como qualquer coisa, né? Se o cara que não se identifica com outro curso de letras, com um curso, sei lá, se não se identifica com o curso, né, não vai conseguir terminar. Ou vai terminar, assim, muito arrastado. Então,
né? Tentem fazer o que vocês gostam, né, de estudar. Então tá, pessoal, olha só, deu essas expressão muito louca aqui. Tá? Deu essas expressão. Não é só no IF, né, cara? É em vários lugares. Isso que a engenharia do IF não é assim, a gente não é assim, das mais exigentes, né? Muita gente que sai do IF, do técnico, e entra numa engenharia da URGS, às vezes sente bem mais, né? Até porque os professores da URGS, eles são um pouco mais distantes, assim, eu não gosto muito de papo com os alunos. No IF é uma baderna, né? Todo mundo lá é amigo. Tá? Então, olha só, deu essas baita expressão aqui. Então, é isso que acontece com o flip-flop tipo D. Tá? Aí, professor, como que tu monta esse circuito? Eu vou ser bem sincero, quando eu chego nesses circuitos, eu nem desenho diagrama esquemático, né? Eu já vou direto lá montar o circuito, porque o diagrama esquemático desse circuito vai ser muito poluído, vai ter muita coisa nesse diagrama. Tu até pode fazer, se tu achar que isso vai te ajudar, né? Mas isso aqui eu não vou exigir, né? Então, na prova lá que vocês vão ter que projetar, né? Eu só quero as tabelas, né? As expressões e o Tinkercad do circuito, tá? E como eu já disse, vão ser personalizadas as provas. Tá? Eu vou fazer um programinha no computador aqui para gerar as provas para vocês. Mas então tá, olha só. Aí eu cheguei nessas expressões, tá? Tá gravado aí, então. Mas eu só quero fazer isso aqui, ó. Compartilhar, não. Compartilhar não queria. Aqui, ó. Tem um fio atravessado aí, porque eu me esqueci de ligar umas coisas, não estava funcionando, eu não sabia o que era, e no fim eu descobri, eu só atravessei isso. Não deu tempo de fazer bonitinho. Mas olha só, aqui, ó, tá o circuito, ó, 5 lâmpadas ali, tá? O meu gerador de clock aqui. E, né, os dois flip-flops tipo D, eu preciso de 3, né? Q2, Q1 e Q0. Então, cada 7474 tem 2. Tá? Aí em azul aqui, ó, é o circuito que controla as lâmpadas, que é aquele mais simplesinho. Tá? Então, ó, todas as entradas desse circuito saem das saídas do flip-flop. Tá? Então, as saídas aqui, né, são controladas só pelos flip-flops, não tem nenhuma outra entrada externa ligada aqui. Ó, e vai lá para os LEDzinhos. Tá? Os 5 LEDs estão ali. Tá? Então, como é que esses LEDs se ligam? Se ligam para aquele circuito que eu projetei, né, dos LEDzinhos. Tá? E aqui embaixo, ó, é o circuito que faz a mudança dos estados. Tá? No fim, até botei uma porta aqui. Ó, é cheio das portas lógicas aqui, né? Então, tem end de 3 entradas, tem até uma end de 4 entradas aqui, ó. Mas é isso aqui, ó, tá? Várias horas. E daí tem a questão do clock, né? O clock, ele tem que ser lento o suficiente para que eu não aperte o botão, ele atravesse de um estado ao outro, né? Sem dar tempo de eu soltar o botão. Então, eu achei que 1 Hz, eu achei um tempo bom, né? De 1 segundo. 5 Hz até é bom, ó. Então, olha só, o circuitinho funcionando. Cada vez que eu aperto o botão... Ó, 5 Hz é muito rápido, ó. Então, vamos botar 1 Hz aqui. Então, é bom tu ter um clock relativamente lento para ele reconhecer, ó. Quando tu aperta o botão, no início ele fica meio lento aqui, depois ele fica mais rápido. Eu já notei isso. Ó, aí vai acendendo, ó. Até que ele fica preso no último estado, lembram? E nesse nosso exercício ele ficava preso no último estado. Tá? Aí se fizer, no caso desse exercício aqui,
tu pode zerar aqui, ó. Mas aí tu tá interferindo de forma assíncrona no circuito, tá? Então, existe, tá? Então, isso aqui é um exercício de uma lista, tá? Que, na realidade, ele diz que teria que ter um botão. Ó, então... E fica preso, né? Se eu quiser acabar, eu volto com clear. Aí eu zero todas as entradas. Tá? Não adianta nada, ó, eu botar no 1 aqui, porque, né, eu estou botando E1 é as saídas, né, o preset. Tá, pessoal? Você tem alguma pergunta sobre esse circuito aqui? Ele deu trabalho para fazer, se vocês querem saber. Mas foi um trabalho de 2 horas, tá? Não foi nada de absurdo. Só 2 horinhas. Só 2 horinhas, cara. Tá? Ninguém tem nenhuma pergunta? Ó, então eu tenho 2 circuitos combinacionais, né? O que controla a transição dos estados, que é esse aqui, e o que muda as saídas, que é esse em azul aqui. Geralmente esse das saídas ele é menor, né? Quase sempre ele vai ser menor do que esse outro aqui. Tá? Eu não sei porque o primeiro LED acender ele demora mais, né? Esse Tinkercad meio... Aí esses flip-flop aí, 7474, é do tipo D, ele? É o tipo D. Tu usou 2? Eu usei 2 porque eu preciso de 6 estados, né? 5 estados, 6 estados. Isso. Eu preciso de 6 estados, então eu precisava de 3. Né? O número de estados diz quantos flip-flops tu precisa, né? Dentro dele tem 2, né? Oi? Dentro dele tem 2 flip-flops. Tem 2, isso, tem 2. Aí... Então tá. É um flip-flop sempre para cada estado, né? Isso? Não sei se eu entendi tua pergunta, Luiz. Não, tu comentou que se precisava de 6 estados, aí precisou usar 3 flip-flop, né? Isso, mas é uma questão binária, né? Quantas combinações diferentes, a quantidade de estados vai te dizer quantas combinações de saída tu precisa dos flip-flops. Ah, tá. Tu entendeu? Então, ó, se eu preciso de 6 estados, eu não posso usar 2 flip-flops, porque 2 flip-flops só me dão 4 estados. Então, um flip-flop são 2 estados, 0 e 1. 2 flip-flops já são 4 estados, 0, 0, 0, 1, 0, 1. 3 flip-flops já são 8 estados. Entendi. Uhum. Entendeu? Tá. E esse circuitinho ali, ó, com o 7432 e o 7408 é o que tu fez lá para os LEDs, né? Isso. Esse é para os LEDs. Esse aqui é para os LEDs. O primeiro que tu fez lá, né? Os Q0, Q2. Isso. Tá, deixa eu fazer aqui, ó. Vou fazer um negócio aqui. A moral, então, desse exercício é tu começar pelos LEDs ali ou tanto faz? Pode começar por onde tu quiser. Tá, peraí. Tu diz na montagem do exercício? Não, no papel. O projeto? Tá. Eu vou te explicar rapidinho agora, mas se tu quiser uma explicação mais completa, tu não assistiu a última aula, né? Não assisti. Então tu assistindo a gravação, eu explico agora, mas se tu assistir a gravação da última aula, tá bem completa, tá? A explicação, essa explicação dos beleza. passos. Tá? Mas a gente pode passar aqui, para quem assistiu a última aula e ficou meio perdidão, é bem na ordem que estão os slides. Tá? Pode fazer diferente? Pode. Ah, professor, eu acho mais fácil começar fazendo o primeiro diagrama de estado. Beleza, vai lá e faz. Eu acho mais fácil assim, né? Do jeito que eu fiz. Eu venho aqui e primeiro faço a tabela verdade, tá? Faço a tabela verdade das saídas, tá? Que é baseado no estado, cada estado vai ter os valores de saída lá. Então, tu vai determinar, o problema vai te determinar quais são os valores de saída para cada estado. Aí tu projeta aqui o circuitinho. Ele apagou? Ah, não.
As expressões que eu tinha botado aqui antes, ele apagou. Tá? Ah, é, porque eu descartei. Tá? Mas aqui eu projeto primeiro esse, né? E faço as tabelas, e acho as expressões dos L's. Aí, a partir daí, eu gosto de fazer o diagrama de estados. Tá? Geralmente, dentro do diagrama de estados, também aparece o valor das saídas aqui. Né? Que o L1 seria 0, até o L5 igual a 0. Mas como é muito pequenininho aqui, pouco espaço, muita saída, né? Tá? Então, para tu entender esse diagrama de estados e como as saídas são afetadas, né, dentro de cada estado, no caso aqui são as lâmpadas, tu precisa olhar esse diagrama junto com essa tabela, né? Ah, eu estou no estado 0 aqui, isso quer dizer que os LEDs estão apagados. Ah, estou no estado 1. No estado 1 quer dizer que a lâmpada 1 está acesa e as outras apagadas. Tá? E aí, por último, eu faço, né? Aí, quando eu tenho o diagrama de estados, fica mais fácil de eu enxergar e fazer a tabela de transição de estados. Aí, pelo diagrama de estados aqui, eu sei que se eu estou no estado, se o meu B1 é igual a 0, eu sempre fico preso no mesmo estado. Mais fácil olhar aqui. Eu fico preso sempre no mesmo estado. Né? Então, se o meu B1 é 0, e eu estou no estado 0, eu continuo no estado 0, que é exatamente o que está representando aqui. Ó. Eu estou no estado 0 e o meu B1 é 0. Se o meu B1 é 0, eu continuo aqui onde eu estou. Então, o próximo estado vai ser ele mesmo. Eu estava meio perdido nisso aí, eu não tinha entendido por que tu tinha feito isso, agora eu entendi. Tá? Aí, ó, agora se o B é igual a 1, quer dizer que eu troco de estado. Né? Eu saio do estado 0 e vou para o estado 1. Ó, o B é igual a 1, eu estou no estado 0. Então, se eu estou no estado 0, o próximo estado com B igual a 1 é o estado 1. Tá? O flip-flop tipo D também tem essa vantagem, né? De que ele, o que tu bota aqui nas colunas do D, né? É exatamente o próximo estado. Vamos ver um outro exemplo aí, já que a gente tem tempo, né? Se ninguém tem mais nenhuma pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Não tem problema aí. Hoje é... Vamos parar para conversar sobre isso. Professor, tem uma dúvida na lista 4. Na lista 4. Isso, na terceira que tem o contador que ele passa de cada estado, e quando chega no 1, ele repete 3 vezes. Eu fiquei enganchado na hora de fazer a tabela de transição de estados, que é para fazer ele ficar no 1 só. Não, mas Qual parte tu diz? Espera aí, eu vou compartilhar aqui esse exercício. Eu até ia comentar ele agora. Ô, Juliano, acabei vendo aqui nas nossas aulas aqui, aquela aula de contador up-down ali, tinha que entregar um esquema ali. Ah, tinha era um circuitinho opcional, né? Eu vou olhar com carinho ali quem entregou, se tiver precisando de nota, ou daqui a pouco dar uma arredondadinha para uma notinha um pouco mais alta. Beleza, eu não fiz, não. Mas era opcional, tá? Era opcional. Ah, meu computador está rodando 1000 coisas aqui. O meu PC eu consegui queimar a placa-mãe dele. Vale, nem falo uma coisa dessa. Fui mexer numa configuraçãozinha lá, errada lá e toma. Ah, não, mas daí tu pediu, né? Vamos lá, Lucas. Esse exercício aqui, né? O 3. Isso. Tá, então tu sai do estado 8, tu vai ter um botão de reset que começa no 8, né? E se tu vai até o 9, né? Se tu tem do 8 do 1 ao 9, né? Então tu tem 9 estados. Se tu tem 9 estados, tu precisa de 4 flip-flops. Tá? Não tem jeito. Considerando que cada estado aqui representa seu número binário, né? Tu vai começar no 8. Então, deixa eu fazer uma coisa aqui, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Eu abro.
Eu vou abrir aqui e vou ajudar vocês aqui nesse exercício. Estão enxergando? Sim. Tá. Então, olha só. Eu vou precisar do Q3, do Q2, do Q1 e do Q0. Tá? O reset que ele diz pode ser um botão de reset lá. Eu tenho os 4 flip-flops, né? E eu quero começar do estado 8. Eu quero começar do estado 8. Né? Então, o meu botão de reset, ele vai estar ligado no preset do Q2, do Q3 e nos outros clears, né? Todos os outros clears. Daí ele garante que estou começando no 8. Né? Eu teria um botão aqui, com todo mundo ligado junto. Aí eu ia garantir lá que meu circuito, quando eu apertasse o botão, ia começar no 8. 1, 0, 0. Tá? Então ele já está considerando que eu começo no 8. Mas igual, tá? Como a gente não vai precisar montar esse circuito, não precisa se preocupar com isso. Tá? Esse a gente não vai montar, vai ser só teórico. Então, Lucas, tu pode repetir o teu questionamento? Por favor. É que na hora de fazer a tabela de transição de estado, eu fiquei em dúvida como é que eu faria, porque do 4 ele já vai para o 1, só que ele continua se mantendo no 1 por 3 vezes consecutivas. Eu queria saber como é que eu faria isso na tabela de estado para ele se manter no 1. Entendi. Ele vai ter é que na realidade tu tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 estados, né? Então, não até eu falei errado, né? Então, tu não tem que pensar que o 1 aqui, tu vai ter que 11 estados, né? Que vão representar, tu vai ter que 1, 2, 3, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 estados. Então, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Zero, zero, zero. Do 4 vai para o 1, do 1 continua no 1, do 1 continua no 1, vai para o 6, 7, 2, 3, 9. Tá. Um pouco tudo aqui. Terceiro, dois, 1, de 0, né? Do 8 ele tem que ir para o 1. Tá. Pois é, cara. Deixa eu pensar aqui. Ele começa do 8. Do 8 ele vai para o 1. Né? Aí do 1, como é que ele vai continuar no 1 do 1? Né? Vamos fazer aqui, ó. A gente já está aqui a tabela de transição de estados. Pois é, Lucas, eu vou dar uma pensada melhor nesse exercício aqui.
tá? De repente pode ter alguma coisa errada aqui, tá? Por enquanto, deixa em off esse exercício aqui. Eu vou te trazer na segunda-feira, vou ter que pensar um pouco melhor nisso. Tu tem razão, né? Porque como é que ele vai para o 1 e ficar no 1 e ficar no 1, né? Então, estados consecutivos que têm o mesmo valor, né? Porque se ele vai, ó, do 8, ele vai para o 1, e do 1 ele tem que ir para o 4, né? Acho que é aqui que está a tua dúvida. Ô, professor, para montar a tabela verdade, sempre começa da sequência binária direto assim, nos Q ali, e aí depois vai pensando qual é a ordem que vai colocar. Isso, porque depois tu fica mais fácil de tu montar a tabela verdade, tá? Uhum. Entendi. Então monta a saída do flip-flop com a sequência normal da tabela verdade. Isso. Né? Dos números Tá. binários, né? Isso. E as entradas eu vou escolhendo a ordem. Uhum. Então é isso que o Lucas está perguntando, ó, porque realmente é impossível, ó, porque ele vai sair do 4 e vai para o 1. Mas quando ele vai para o 1, ele vai querer voltar para o 4, né? Como é que ele vai continuar no 1 aqui? Então, de fato, tem chabu aqui. Provavelmente aqui não é 1, tá? Provavelmente esses 3 aqui não são 1, né? Porque não teria como ele ir para o 1, para o 4, depois ele voltar para o 1. Até teria, né? Ele do 8 para o 1, do 1 para o 4 e do 4 para o 1. Mas do 1 para o 1 não tem como, de novo, né? Não tem como tu fazer, tá? A menos que tu crie, né? Que tu tenha aqui, sei lá, uma saída, tá? Aí sim, né? Aí seria uma máquina de estados. Tu tem uma saída que tem que representar esses números num display. Aí sim. Tá, Lucas? Então, se fosse o caso, no caso, assim, de ir para o número binário 1 aqui não tem como, tá? Mas no caso fosse assim, eu tenho 4 saídas, né? ABCD, tá? Eu tenho 4 saídas ABCD ligado no display, né? Então, quando tivesse no estado, eu teria que criar daí aqui, ó, um estado distinto para cada um desses aqui. Eu teria que criar 11 estados, né? Para cada um, eu teria que fazer a tabela de transição dos estados, ó. Eu poderia dizer que esse é o estado 8, tá? Que esse é o estado 1, quer dizer, não estado, né? Mas que ele representa o número lá no display, tá? Seria a única solução que eu veria para esse problema. Tá? 4, 1, 1. Tu entendeu? Ele poderia mostrar o mesmo número, só que representando códigos binários diferentes. Seria uma máquina de estados, basicamente. Tá? Então, tu tem razão. Do jeito que tu fez, tá? Do jeito que está aqui o exercício que ele está mostrando, o que dá a entender, ele não tem como fazer. Tá? Ele não tem como fazer. Então, eu posso trazer essa explicação do que eu... Não sei se tu entendeu o que eu quis dizer, mostrar no display. Eu entendi. Eu até tinha pensado nessa parte da máquina de estado, porque se fosse uma máquina de estado eu conseguiria fazer, mas dessa forma tá aí. Não tem. Não né? Como um contador, assim, não tem como ele ficar, né? Não tem como ele ficar transicionando, não tem como ele escolher para qual, a menos que tivesse um botão controlando aqui, talvez, né? Mais de um botão, aí sim, né? Se tivesse algum controle aqui, alguma coisa. Eu estou no estado 8, mas aí eu tenho botões de controle aqui, daí sim, ele consegue, né, repetir estados, daí não teria problema, né? Se tivesse outros botões externos, ou seja, tivesse coisas que tivesse transicionando do 8 para o 1, do 1 para o 4, tá? Então, tu tem razão, do jeito que está aqui não tem como resolver. Eu vou, a princípio não precisa fazer esse aqui, tá? Deixa esse aqui, o 3, então. E aí eu pensar numa solução aí e falar em aula, tá? Então tá. Então, do ponto de vista de contador, realmente isso aqui não tem como fazer, tá? Não tem como fazer. Desse jeito que está aqui, não. Tá bom. Mas isso aí, pessoal. Vocês são os primeiros a fazer essas listas aí, então. Né? Vamos se deparar com esse tipo de coisa. Tá. Agora eu queria mostrar uma outra lista para vocês.
tá? Uma outra lista para vocês. Eu vou largar para vocês, tá? Mas essa aqui não vou pedir para entregar. Essa aqui vai ser mais para... Ó. Esse aqui é o exercício que a gente fez o exemplo, só que ele também tinha aqui, ó, o botão de reset, BR, né? Permanecendo aceso até acionar um botão de reset. Então, ó, seria o mesmo problema que eu teria lá, tá? Só que agora eu não ficaria mais preso, né? Ó, todas as lâmpadas apagadas, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui voltava, né? Ó, aqui é o B1, né? O B1 igual a 0 aqui, mantém. O outro esquema seria igual, né? B1 igual a 0. Opa. B1 igual a 1. Né? E aqui eu teria agora o BR, né? O BR igual a 1, que faria, né? Ele voltar do último estado para o primeiro, que é as lâmpadas apagadas, tá? Isso aqui é uma máquina de Moore, tá? Se fosse uma máquina de Mealy, eu poderia fazer de forma síncrona, né? Apagar todos os LEDs lá. Né? Podia dar um clear, né? Nos flip-flops, apagaria todos os LEDs. Não necessariamente, né? Se eu der um clear. Porque as lâmpadas estão ligadas num circuito combinacional. Por acaso, nesse caso, sim, né? Se der um clear, apaga, mas não necessariamente. O único jeito de tu garantir que as lâmpadas vão apagar é tu voltando para o estado em que as lâmpadas estão apagadas. Tá? Se tu der um clear, não, no caso do exercício que a gente fez, apagava, porque nenhuma lâmpada dependia de um negado, de uma saída negada. Todas dependiam de endes das saídas. Tá? Mas o clear não necessariamente. Então, para tu garantir, seria isso. E se tu quisesse fazer com que esse botão resetasse a qualquer instante de tempo, teria que fazer assim também, ó. Teria que pegar de cada um dos estados que tu tá e tu teria que prever isso também, né? Qual seria o problema desse circuito? Agora eu teria 5 variáveis, né? Eu teria o BR, o B1. Ó, eu não aumentei estados, eu só aumentei uma variável a mais de controle. Eu teria o Q2, o Q1 e o Q0, né? Aí, ó, vamos supor que, preenchi lá várias coisas da tabela, cheguei num caso assim, ó, que o meu BR é 1, né? O meu B1 aqui, sei lá, tanto faz. Na realidade, tanto faz vai ser o valor do B1, mas vamos dizer que o B1 fosse 0, ele está preso no estado. E eu estou no estado 1, 0, 1. Tá? Qual seria o próximo estado? Seria 0, né? Ó, seria 0. Eu iria para o próximo estado 0. Ó. Eu estaria no estado 101. Vamos botar aqui 100. Ó. Esse é o 000, 001. Esse aqui seria 100. Né? Eu estaria nesse estado aqui, ó. Só que meu BR é 1, ó. Meu BR é 1. Aí ele voltaria lá para o estado inicial. Tá? Entenderam? Beleza. Aqui, ó, esse aqui já é uma máquina de estado mais clássica, tá? O diagrama bem clássico, com o valor das saídas aqui. Tá? Então, esse aqui é só montar, fazer o projeto de todo o circuito, né? Aqui ele já está te dando direto o diagrama de estados, tá? E com os valores da saída para cada estado. Então, tu já pode montar lá, né? Tu sabe que tu tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 estados. Então, tu precisa de 3 flip-flops. Tu tem uma entrada, a S. Então, tu vai
tem uma tabela de 4 variáveis, né? De S. Tá? Então, esse aqui também eu vou deixar para vocês fazerem. O que eu quero comentar, vou comentar primeiro esse 4 aqui, ó. Esse 4 aqui, vou deixar para vocês a tarefa de encontrar a máquina de estado, mas eu quero que vocês me respondam uma coisa. Qual das duas é uma máquina de Moore, a A ou a B? Eu acho que é a B, porque a A ali tem uma end ali entrando no carro. Isso, essa é a saída do circuito, ó. Então, essa é uma máquina de milli, porque com o valor da entrada aqui, ó, desse XT, né, eu consigo mudar a saída, sem esperar pelo flip-flop. Então, essa A é uma máquina de milli e a B é uma máquina de Moore. Tá? O que é o flip-flop tipo T? Eu acho que esse a gente não viu, né? A gente falou muito pouco sobre ele. O flip-flop tipo T é o flip-flop que o J e o K estão em 1 sempre. Né? Então, em 1 sempre. Pois é, mas não faz sentido. O T não é que estão em 1 sempre, na realidade. O flip-flop tipo T é que as duas entradas estão em 1. Geralmente, tu liga o T em 1 para ele ficar sempre variando, né? Então, o flip-flop tipo T é esse, é onde o J e o K estão ligados juntos, né? Onde o flip-flop... Geralmente, tu usa o T ligado no 1 sempre. Tá? Nesse caso aqui, de novo. Pode considerar um tipo D aqui, tá? Mas também pode ser, se alguém for fazer o exercício e esquecer disso, me manda um e-mail. O que eu queria falar para vocês, ó, esse aqui da sequência. Tá? Como é que se faz esse exercício da sequência? É simples, ó. Se eu tenho 3 sequências, né, eu vou ter um estado aguardando, né, o início da sequência, tá? Como minha sequência começa em 1, então esse é o meu estado aguardando, né? Então eu tenho o botão lá, vamos dizer um botão B, enquanto ele for 0, ele fica aguardando aqui eu começar a sequência, então a sequência tem que começar com 1, né? Se o meu botão for 1, ele passa para o próximo estado, né? E ele vai ficar aguardando aqui, pode ser que ele fique aguardando enquanto meu botão for 1. Né? Ele só vai passar para o próximo estado quando o meu botão for 0, né? E aí aqui ele vai ficar aguardando enquanto o meu botão for igual a 0 e vai passar para o próximo, né? Meu botão for igual a 1. Tá? E aí, depois disso, ele pode voltar automaticamente para o estado final. Tá? A gente vai trabalhar um pouco melhor esse de sequência, dá para brincar com bastante coisa, assim, né? Tipo, o que tu faz se tu erra a sequência? Né? Aqui, no caso, ele só está dizendo que só vai passar de um estado para o outro quando tu apertar na sequência certa, né? Mas tu pode pensar num negócio que tu desvia o caminho da sequência, assim, né? Por exemplo, tu pode, ao invés dele ficar aguardando, tu botar no certo, né? Vamos dizer que tu tem um caminho, né, de erro. Aí tu precisa criar estados adicionais, né? Ó, aqui ele só vai passar se for para... Nesse caminho ele só passa se for B0 e se o B for 1. Né? Seguiu a sequência, 1, 0, 1. 1, 0, 1. Tá? Esse primeiro aqui, ele só está aguardando, né, o começo. Vamos dizer aqui, ó, se eu apertei B igual a 0, né, vamos dizer que, sei lá, isso aqui é um cofre, né, uma senha num cofre. Tá? Se tu erra a senha, tu não quer dizer para o cara que tu está errando a senha, tu vai deixar o cara digitar toda a senha, né, só para no fim tu dizer, ó, tá errado. Tu não quer dizer para o cara qual é a parte da senha
né? Já digitei o primeiro errado aqui. Tá errado, ó, não, entendeu? Tu não quer que ele fique dizendo quais dígitos tá errado, ele quer que tu, né, preencha todo ele. Tá? Então, tem várias formas de bolar isso aqui, né? Tu pode criar estados adicionais, né? Daí aqui tu continuaria inserindo a senha errada, né? Ele voltaria para cá. E aí, cada um desses que tu erra a senha, dependendo de onde tu erra, tu vai mandar, né? Ou vai voltar para o final aqui, né? Ou vai ter um estado de erro. Cada coisinha que tu pensa em bolar mais no circuito, eu quero fazer que ele diga, se é um cofre, eu quero que ele diga no fim que o cofre abriu, que eu errei a senha, que eu estou aguardando a senha, né? Então, tudo isso são possibilidades. Mas o circuito mais simples, né, seria aquele primeiro que eu desenhei. Tá? Seria aquele que eu desenhei. Né, passando, só aguardando o estado aqui, se não é o que eu quero, a sequência que eu quero, eu fico aguardando. Ele só vai até o fim se tu botar a sequência certa. Tá? De novo, né, daí teu clock tem que ter um tempo considerável. Né? Teu clock tem que ter um tempo considerável que dê tempo dele reconhecer as entradas, né, o botão apertando, soltando. Tá, pessoal? Então, depois eu boto essa lista para vocês, tá? Ela fica como... Não precisa entregar essa daqui. O exercício número 3 dessa daqui não precisa fazer, né? Ele vai dar problema, não vai dar certo isso aqui. Tem alguma coisa de muito errado aqui. Tem que parar para pensar. Eu acho que aqui eram outros valores, né? Eu estou tentando me lembrar dessa lista aqui. Eu acho que aqui eram outros valores, deu algum problema, porque eu converti esses arquivos para docx, eles eram tudo .doc, eram um arquivo antigo. Tá? E deve ter mudado alguma coisa. E de resto é isso. Tá? Se alguém tem alguma pergunta, faça agora. Tá? Lembrando que na prova, né, eu vou dar a prova para vocês na semana que vem, e aí as duas aulas, depois que eu passar a prova, vai ser para a gente conversar sobre isso. Tá? Eu vou tentar ajudar vocês com alguma dificuldade aí. Tá? Mas basicamente a prova vai ser uma máquina de estados. Tá? Uma máquina de estados vai ser personalizada para cada um. Cada um vai ter que fazer de um jeito. Tá? Mas não se preocupem que eu vou fazer ela antes de mandar para vocês, né? Para não dar problema. A prova vai ser uma semana para entregar, né? Vai ser uma semana. Tá? Que dia mesmo que tu falou que ia liberar a prova? Dia 13. Certo. Aí as aulas do dia 17 e dia 19 vão estar para, né, vocês fazerem, trabalharem aí comigo, dando um auxílio para vocês. Tá, pessoal? Então é isso. Tá? No princípio é isso aí. Se não tiver mais perguntas, podemos encerrar por aqui. Beleza, Juliano. Valeu. Feito, Tchau, pessoal. até a próxima, né? Feito. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Até mais, boa noite. Boa noite. Boa noite, Juliano. Valeu. Valeu, Eduardo. Boa noite.